técnica dele, estratégia. Então é importante. Uma ouvidora já antiga, uma recém-contratada que sempre já tem expertise em compliance e ouvidoria. Aí tem um comitê de compliance, tem um comitê de ética. Tal como algumas federações, Matheus, a gente fez uma gradação para o que vai para a ética e o que vai para o compliance. O conselho de ética é desvio, por exemplo, institucional. A gente tem um diretor em Uberlândia que foi afastado por desvio. Abriu um processo administrativo, desonerou da função e vai para a ética. Porque se efetivamente detectada a responsabilização, ele será expulso até do órgão colegiado, que são conselhos de representantes. São 136 presidentes de sindicato, que é o que vota e que elege. É como se fosse a Assembleia Geral. E o Comitê de Ética para receber denúncias dos fornecedores, dos contratos, denúncias de abusos, de dano moral, de assédio. Então é mais a colaborador. Então houve uma gradação do nível da conduta e da responsabilização. Todos independentes. E agora a gente está desenvolvendo as due diligence nos fornecedores, mudamos o estatuto e proibimos contratar com empresas cujos diretores são sócios ou parentes. Uma lógica de política de partes relacionadas, né? Eu falo muito em sala de aula, ponto de mira, dessa norma de superdireito. Nem precisaria estar na norma. É o tipo de coisa que nem precisaria estar normatizado, mas lá se fazia. Então a gente rompeu todos os contratos em vigor, que tinham sócios no sistema, ou os sócios saíram da diretoria para manter o contrato. Os sócios, eu falo assim, os diretores acionistas. E não apenas as relações contratuais, mas emprego também. A cláusula, a súmula vinculante do Supremo aplicou a nossa. Então não pode contratar funcionário cujo diretor seja parente. Isso tinha demais também. Então, por si só, eles viram a régua daqui para frente e as coisas mudaram. As coisas também vão se encaixando. E a conscientização, porque às vezes ele fala assim, mas isso não pode, sempre fez. Não pode, não pode mais. Eu estou perguntando para o senhor, porque acho que o senhor sabe, né, lá no controle interno do governo, ele tem quatro frentes, né? A Controladoria Geral para os aspectos administrativos, a ouvidoria para funcionar como ouvidoria efetivamente, a AGE cuidando de tudo que vai encostar no judiciário com responsabilização civil e criminal, e o Conselho de Ética cuidando dos ilícitos éticos. E aí lá mas para qualquer agente público. Na verdade, só que nós atuamos como instância única para alta administração, ou seja, dos gerentes para cima, e como instância recursal daí para baixo. Instância recursal das 74 comissões de éticas do governo, que aí tem as estatais todas, cada uma. E aí isso atua, então, o seu foco seria o gestor, a pessoa física do gestor. Porque as relações jurídicas e contratuais ficam mais no âmbito da controladoria. Exato. E eventualmente, se for com externos, eventualmente alguma parte com a AGE. Então, o nosso foco é integral em cima do indivíduo, do agente público, mas de qualquer tipo de vínculo, que é agente público no sentido mais amplo da palavra. A gente até estava discutindo essa semana, há procedimentos em tramitação contra terceirizados, contra quem nós não temos jurisdição. Mas a decisão nossa até é não interromper esses processos. Nós vamos conduzi-los e ao final eu não consigo fazer a aplicação da sanção administrativa, mas nós vamos entregar a sanção administrativa, o parecer de conclusão ao contratante dele, contratante conosco, que é o gestor do contrato. Para dizer, olha, um dos prestadores de serviços seus aí agiu dessa forma, está fora do parâmetro ético de comportamento do governo. Porque a lógica do governador, e isso parece com esse esforço que vocês estão fazendo no FIENG, não é simplesmente criar uma estrutura de punição do desvio ético, é uma estrutura de educação para um comportamento mais ético. Por isso que todos os conflitos de interesse vêm para a gente, todos. Eles são o conflito de interesse é a alçada do Conselho de Ética. E mudar essa cultura em que a sociedade cresceu nisso, né, assim, toma lá da cá, a conscientização, até do ponto de vista corporativo, nas instituições públicas e privadas, é um processo contínuo, mas que tem que ter um ponto de partida, não seja ferro e fogo, mas
que tenha uma matriz de consequência a partir do momento que você sabe as regras, tais quais estão postas. Isso que a gente tem assim, até porque você não pode tratar a responsabilização só depois que surge o problema, porque as regras já tem que estar postas. E é isso que eu acho que é o nosso papel lá e a dificuldade, porque nunca teve isso. Assim, a responsabilização houve, porque ao invés de você demitir por justa causa, passar por todas as agruras na justiça do trabalho de comprovar, sempre fala assim, não, você não tem mais o perfil, a gente está te afastando, ou está te demitindo. A pessoa está lá 15, 20 anos, e era sempre esse discurso. Então, a conscientização que eu acho que é um ponto mais... É engraçado, você tocou num assunto interessante. A gente, por conta do comportamento da Justiça do Trabalho na interpretação da justa causa, acabou se tornando complacente com o desvio ético. Né? Falar, isso aí é bobagem, não vai dar para discutir justa causa, senão manda embora imotivadamente. E a gente não percebe que a gente vai laceando com isso, né? Ou seja, a pessoa do lado de lá nem percebe que isso é um problema. Fala, bom, não fui mandado embora, não foi por isso, né? Isso tinha me dado a justa causa. É verdade. Mas fico feliz que esse trabalho esteja andando. Isso é sempre importante. Eu esperei um momento, dada a sua agenda, depois que assumiu, para... a gente já esteve lá com o controlador, já esteve conosco, estive com ele numa audiência pública para tratar desse projeto de lei de contratação das empresas. Eu acho que é um ponto absolutamente necessário. Isso é o nosso papel, inclusive, para a gente formatar. E a gente já está trabalhando, por exemplo, fugiu o primeiro nome dele, é o presidente da Escola Superior do Ministério Público, para fazer capacitação, que nos ajudará, para as pequenas empresas. Né? As grandes já têm integridade. Tem por outro motivo. Né? Mas elas não podem se furtar apenas pela ausência do tratamento interno de ter a possibilidade de participar de um pregão, de edital, de uma licitação, do qual terão todos responsabilidade, né? De criar. Então, na área industrial a gente tem essa responsabilidade, por isso nossa preocupação está muito bem em sintonia com todos na linguagem corporativa, todos os players assim, desse assunto, os órgãos de controle em geral, TCU, CGU, CGE, o MP estadual. E a verdade é que é difícil a gente capacitar as pessoas para isso, né? Então, a nossa... O senhor é formação, o senhor é federal também? Eu sou de Varginha, vim para cá. Eu achei que você talvez fosse contemporâneo dos meninos. Então você é do meu lado da... Mas fiz doutorado lá, na federal. Doutorado em tributação. Que eu falo assim, eu vejo lá no escritório, isso para mim é muito claro. Eu que sou de Woodon Campos, os meus sócios que são de federal, nós todos temos... Em 2003. Nós todos temos uma formação muito voltada à regra do... A lógica civilística latina é muito forte na gente dizer, se não está proibido na lei, não tem problema fazer. E apesar de eu ser muito resistente a direito, como é que eu chamo, que é mais ou menos direito bárbaro, né? Apesar de eu ser um pouco resistente a common law... O canônico é bárbaro hoje. Mas apesar de eu ser resistente a common law, eles têm razão quando eles falam, olha, não pode ser só isso, né? E no Brasil a gente se esconde muito atrás disso, né? Fala, não, mas não está expressamente proibido na lei. Ok, né? Mas nem por isso, né? E por isso que o neoconstitucionalismo hoje é preponderante. Porque não é só a regra tal qual posta naquela interpretação literal. Na minha tese de doutorado, o Sacha, que foi o Isabel foi meu orientador, mas o Sacha, muito bárbaro, direito, né, do Duralex Edleg, ele fala assim, não, eu não quero tratar mais de princípio, porque o princípio pode ser tudo. Eu falei, professor, mas a nossa Constituição, ela exagerou, mas ela podia ser principiológica, e em alguns casos era extremamente principiológica. E aí, por isso que não precisaria ter norma para dizer que a gente, empresário, está de boa fé, que MP de liberdade econômica, né? Que tem segurança jurídica. Eu estava falando isso esses dias, o meu medo da MP de liberdade econômica é porque eu acho que ela não diz nada que já não fizesse parte do ordenamento. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que vai ter? Mas eu entendo, porque é uma lógica de cultura. Batendo aqui, muito bem. E ontem no Congresso o senador falou, gente, em 10 anos nós tivemos milhões de normas, todas, da menor à PEC. E algo precisa sistematizar. Já fala aqui, você falou lá ontem na palestra, o deputado então, a gente hoje tem a preponderância das instruções normativas da Receita, a norma constitucional.
Né? Então o seu trabalho está belíssimo sobre essa agradeço muito de simplificação. Né? Hoje, quanto menos norma, menos